Bom dia para você que está aqui no Facebook e também no YouTube. Hoje estamos começando aqui um podcast especial para você, tá bom? É o Papo da Hora com o Papo do Café. E o nosso convidado de hoje é ele, o estudante de Publicidade e Propaganda, Neto. Neto, você sabe quem é o Neto? Você já tá vendo ele aí, já conhece ele, essa figura incrível aqui que é o Neto, Neto Ori. E o nosso convidado hoje, ele que é estudante de Publicidade e Propaganda, o Neto. Você que está em casa, dá uma olhadinha só, no estilo do rapaz, Neto. Você já deve conhecer ele, né? Vou deixar você comentar aí embaixo, Neto, mas para você que não conhece, que é muito difícil, o Neto Ori. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado, Augusto. Boa noite a todos que estão nos escutando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vai ser um prazer estar aqui batendo um papo com você. É uma honra. Gente, o papo hoje vai ser 10. Já deixa o seu like, já compartilha, marca os seus amigos e a gente vai bater um papo aqui, ó, super top. Neto, eu vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os meus convidados. Quem é o Neto Ori? Neto Ori é um jovem de 23 anos, né? Como você já disse, estudante de Publicidade e Propaganda. Estou aí cursando, graduando um dos últimos períodos. Jabuticabalense, desde que nasci aqui. Moro aqui ainda até hoje. Muito orgulho da minha cidade. Gosto muito daqui. Dificilmente trocaria essa cidade por algum outro lugar. E um sonhador. Um sonho de crescer na vida, ser um bom profissional e orgulhar minha família de certa forma. Ô Neto, você tem algum hobby? Um hobby? Gosto... Eu vi que você corre. Isso. Sou um praticante de esportes. Amo esportes, corrida, musculação. Inclusive, não sei se não posso dizer amo, mas não vivo sem, né? Acho que isso é muito importante. Me sinto muito bem praticando atividades dia a dia. E acho que esse seria mais um hobby mesmo. O que te inspira? O que me inspira? O que me inspira é poder crescer profissionalmente e, de certa forma, construir uma família e poder dar um futuro para quem estiver ao meu redor. Você faz publicidade hoje, né? Isso. Falta quanto tempo para você se formar? Hoje eu estou entrando no 6º semestre, né? Faltam mais 2 agora, então estou na retinha final. O que te levou a escolher Publicidade e Propaganda? Eu, no início, eu fiz 1 ano de faculdade de Direito, começando. Não me identifiquei com o curso, achei um curso excelente, um baita curso. A advocacia é um ramo espetacular, mas infelizmente não me identifiquei, né? Não dei tempo, para falar a verdade, para me identificar ou não. E acabei começando fazendo uns testes, estagiando de certa forma dentro de uma empresa de publicidade. E acabei pegando gosto. E acabei me ingressando dentro da faculdade. E ainda estou até hoje muito contente, gosto muito do segmento, um ramo que dentro da minha ótica tem só a crescer. Hoje uma empresa necessita de uma publicidade, necessita de um marketing para ter uma estrutura e se lapidar no mercado. Então, acho que para mim é um ramo que me satisfaz bastante hoje. E quero aproveitar, inclusive, que me abriu as portas em 2017, a agradecer a Intervalo Brasil, que em poucos meses me fez abrir o ramo da publicidade para mim, abriu as portas para mim, sou imensamente grato a ele, que se não fosse por eles, talvez eu não teria entrado para a publicidade. Então, muito obrigado ao Intervalo Brasil por todo o acolhimento e todo o suporte que vocês me deram. Neto, você já tem algum projeto profissional? Sim. Hoje, essa semana, inclusive, completei 1 ano e 6 meses de um projeto que eu tenho digital. No início da pandemia, comecei com uma dúvida, essa insegurança de pandemia, não sei o que vai acontecer com o mundo, o que está acontecendo. Então, minha iniciativa é fazer um curso dentro da internet, que hoje se chama Método de Dropshipping, que é mercado sem estoque. Eu sou intermediador de venda, basicamente. Faço a capitalização do fornecedor, capitalização do cliente, eu sou intermediário de venda. Eu faço as importações aqui para o Brasil. E, né, fui fazendo o curso, fui gostando. Hoje tenho meu próprio empreendimento digital, sou proprietário de um e-commerce, muito feliz. Longe de ser o que vai me garantir um futuro, mas estou muito dedicado, estou contente, estou esperando que isso possa colher bons frutos em cima disso. Na sua área, precisa ir em busca de centros urbanos maiores? Necessariamente não. Morando aqui não me deixa desejar em precisar ir para uma cidade maior. Aqui, como o meu mercado é digital,
Ele é 100%, então consigo atuar aqui dentro, sem qualquer tipo de problema. Lógico, indo para uma cidade grande teria determinadas portas a se abrir, mas isso não interfere no meu crescimento profissional, não. Neto, pra quem tá em casa e também eu aqui, tira uma curiosidade. Você gosta de política? Gosto muito. Apesar de acompanhar que hoje em dia, né, pessoal da minha idade, a nossa juventude hoje não vem muito desgostoso com a política. Então, e hoje eu preciso dizer que, muito pelo contrário, que muitos pensam, eu acho que a política na juventude é muito importante. Gosto muito e me identifico bastante com ela, inclusive. Como que é ser filho de político, né? Ainda mais se tratando do Ori. Tem determinados desafios, né? Que muitas das vezes você é visto como filho do Ori e não como neto. Isso acaba, quando você é jovem, você sente um pouco isso. Porque às vezes eu quero ser visto como neto. O netinho, dependente de como a pessoa me enxerga e me interpreta. Mas às vezes não, a pessoa vê eu como filho do Ori. E de certa forma isso não acarreta de uma forma muito positiva. Mas, independente disso, eu vivenciei toda a trajetória dele, de fora e dentro de casa. E não teria por que não ter orgulho de toda a trajetória dele dentro da política e estando de perto para acompanhar. Sendo filho do ex-prefeito José Carlos Ori, em relação a muitas fakes, calúnias que se levantou contra ele, como você se sentiu no momento em que você leu alguma matéria ou ouviu alguém falar? Qual foi o seu sentimento? Sinceramente é um pouco, não sei se eu posso dizer desgastante, mas é chato ler isso, incomoda, não é... Seria, acho que, mentira, hipocrisia dizer que não ligo. É mentira, sim, você se fica magoado. Mas eu tenho muita tranquilidade, a consciência é muito leve, porque eu sei de todo o trabalho do meu pai. Sei que além de prefeito, ele é um bom pai dentro de casa e tenho muita tranquilidade em saber que o trabalho dele foi sempre muito bem executado. Então, eu lia, no primeiro momento dava aquele impacto, mas depois eu colocava a cabeça no lugar e percebi que não tinha por que estar se preocupando com fakes, com comentários desnecessários, mas sempre muito tranquilo. Existe na sua faixa etária um certo descaso, melhor, uma rejeição ao mundo político? Sim, bastante, inclusive. Hoje você está numa roda de amigos, bem posso dizer amigos próximos, inclusive. O assunto político ele é muito desgastado, ele é muito... a conversa fica áspera, você perde... Hoje a probabilidade de você citar um posicionamento político seu e você até perder uma amizade, se afastar, não é de se estranhar se aconteça isso. Mas... a política hoje em dia dentro da juventude ela não é muito aceita. O que é uma pena, inclusive, né? Nós jovens reclamamos tanto, ficamos tão desgostosos com a política e isso tem que partir da gente, essa nova mudança, Se a gente vê a política como algo errado, a gente tem que crescer em cima dela para mostrar como se tornar uma política boa, de certa forma. Imagina, poder impactar vidas, transformar de certa forma positiva, tanto que é benéfico você executar uma política, tá dentro dela. Então, acho que partir a juventude, iniciar uma política hoje em dia é algo extremamente importante e crucial para uma sociedade futura muito boa. Parte da gente essa evolução. Uma outra pergunta também, você falou que quando fazem crítica ao seu pai, isso dói muito, realmente, né? Mas quando você escuta alguma crítica, você se cala, não fala nada ou você dá a resposta? Eu, particularmente, nunca dei resposta. Acho que não parte de mim dar essa resposta. Porque que se a pessoa está falando, ela tem todo o direito de pensar e pronunciar perfeitamente o que ela entendeu, o que ela interpretou. Não vai de mim contradizer ela. Teria o direito, sim, de poder argumentar, chamar ela para conversar, mas eu acho que eu prefiro não ter esse desgaste, esse certo confronto. Inclusive porque, acho que posso dizer, todos esses tipos de comentários, essas maldades, são todas feitas por redes sociais. Normalmente por fakes. Se a pessoa não tem a coragem de colocar o rosto dela mesmo para citar, então ela não merece uma resposta, sabe? Se ela fosse ela mesma, vamos ali conversar, puxar um assunto, querer saber. Primeiro, se você julga sem perguntar, você já tá errado. Então, a partir desse ponto. Então, acho que não vou nem dizer que ela não merece uma resposta, mas prefiro ficar na minha e só ler mesmo. Ô Neto, você com 23 anos, você acha que os jovens têm que ingressar na política partidária e concorrer a cargos eletivos? Acabei de falar isso, né? O jovem, hoje em dia, ele tem que ter interesse sim em entrar pra política. Eu acho que a mudança, as novas melhorias, o futuro depende de nós, jovens, né?
Que hoje os jovens reclamam muito dos velhos, da política velha. Então, se eles estão reclamando do velho, vamos tomar frente e ser o futuro bom. Vamos tomar frente disso e ser a política do futuro, né? Então, acho que tem sim, os jovens têm que se interessar, têm que ir atrás, têm que estudar, buscar conhecimento, não falar o que a mídia fala, tem que buscar o conhecimento e realmente sim ter um interesse na política. Quando eu falo conhecimento, eu falo informações. Buscar informações corretas, coisas verídicas, não simplesmente ler e colocar para fora, assim, realmente tentar entender o que está acontecendo. Hoje é muito importante o jovem ler, estudar, né? Como você acabou de falar. E se interessar. Você acha que falta mais oportunidade pelo lado dos partidos investir nos jovens, ou os jovens se interessar e procurar um partido e falar, não, eu não vou ser apenas um ativista de defender o partido, mas vou sair como um vereador, como um prefeito, como um deputado? Acho que parte um pouco dos jovens mesmo, a falta de interesse, talvez, de ir buscar, ir atrás, se interessar pela política, parar de ter essa certa rejeição por política, ter essa polarização de um lado e de outro, e buscar, de certa forma, entender e entrar nela de uma forma positiva, sabe? As portas sempre estarão abertas pelo lado partidário, não tenho dúvida disso. Todos os jovens sempre serão bem-vindos dentro da política. E acho que parte dos jovens terem mais esse interesse e tomar frente de... Você se interessou por política, né? Filho de político. Você tem muitas amizades. Você encontra jovens que têm mais interesse pela política ou os que têm menos interesse? E dentro dessa mesma pergunta, o que seria possível para mudar a mentalidade dos jovens, fazer eles se interessarem mais pela política? Tenho sim, muitos amigos inclusive que têm interesse e bastante conhecimento sobre política, tenho bastante, mas que de certa forma não tem muita facilidade em falar com política com eles, porque eles se enquadram essa grande parte que eu falei dos jovens que não tem interesse pela política, não gostam, não é um assunto agradável de se falar em uma roda de amigos, sabe? Acho que o assunto política ele ficou muito áspero, não é algo muito agradável de estar se falando, então não é algo muito conversado entre amigos. A transformação, de certa forma, ela é lenta, né? Ela é a longo prazo. Acho que para você mudar isso e colocar na cabeça dos jovens que a política é algo muito positivo, acho que leva tempo, mas também não é nada impossível. Apresentar lados positivos, mostrar por os lados que realmente vale a pena você entrar para a política, mostrar os benefícios e como um jovem pode crescer dentro da política. Acho que esse é um dos focos, né? Porque o jovem só gostar de política acho que é muito, muito relevante, mas mostrar para ele como ele pode crescer, como ele pode se tornar um bom profissional dentro da política. Eu acho que parte daí um passo legal para poder entusiasmar os jovens a gostarem da política. Esse processo lento para o jovem se interessar pela política, muitas das vezes seria o fato de tantas fake news denegrindo a política e colocando todo mundo como corrupto e não mostrando realmente que há um trabalho sério, que há um trabalho social. Sim, fake news prejudica muito esse lado dos jovens ter esse receio de entrar para a política. Deixa esse lado, esse receio do jovem ter esse conforto, sabendo que tem pessoas que atacam mesmo sem expor quem é a pessoa. E eu vivo dentro de casa, eu sei que tantos ataques que eu já presenciei do meu pai, então eu não preciso vir aqui a microfone para mentir sobre isso. Eu sei como que é dentro de casa, eu sei que não é como que todo mundo fala, eu sei que tem que ser regrado, eu sei que não é como todo mundo imagina, mas tenho a consciência muito tranquila, os ataques são parte de palavras citadas, jogadas afora mesmo. Qual a importância do jovem ser presente nas eleições desse ano? Porque tem muitos jovens que falam, eu não vou votar não, eu não vou tirar meu título, eu vou anular. Realmente a gente precisa do jovem participando. Qual que é a importância? Acredito que a importância do jovem seria para impor o seu lado, a sua opinião política, porque hoje o que mais vemos é jovens criticando e reclamando. E ao mesmo tempo os que mais criticam e reclamam é aqueles que normalmente votam nulo ou não fazem questão de se instruir ou se apoiar algum determinado partido ou em participar das eleições. Então acredito que tem que estar participando e expondo o seu lado, sim. E o mais importante, escolher candidatos que têm história, que têm uma bagagem positiva e algo a ser acrescentado. Não simplesmente ir lá, vou só para votar por votar, não. Tem que ter responsabilidade na hora de escolher o seu candidato. Sim, exatamente. Só votar por votar acho que não tem nenhum tipo de benefício. Você tem que votar realmente com o intuito, com uma decisão pronta. Chegar lá na hora de apertar a tecla, você está ciente do que você está fazendo.
Você acredita ser possível a política melhorar, promover mais justiça social? Com certeza absoluta, viu, Augusto? Acredito que com uma boa gestão, uma pessoa que, por exemplo, não tem um lugar para morar, ela vai conseguir ter um lugar para morar. Com uma boa gestão, uma pessoa que às vezes tem uma falta, um déficit de comida dentro de casa, vai conseguir ter acesso a isso, à saúde. Então, acredito que sim. Acredito não, tenho certeza disso. Há poucos dias já das eleições, você vai apoiar algum candidato? Sim, tenho todos os meus candidatos já definidos, mas um especial gostaria de falar sobre o deputado federal, que meu voto é para o Ricardo Silva. Já acompanho ele há um bom tempo, estou junto com ele há um bom tempo. E sem dúvida, o comprometimento dele de trabalho, sem dúvida, meu voto para deputado federal é dele. Neto, o que te levou a tomar essa decisão de apoiar o deputado Ricardo Silva? Primeiro que o Ricardo é um deputado jovem, de 36 anos, tem uma linguagem muito clara, e por ser jovem, acabo me identificando muito com ele. Abertamente, a dedicação dele que ele tem com os aposentados é algo admirável. Então, sem dúvida alguma, o tanto que ele beneficia e traz de emendas para Jaboticabal é coisa muito admirável mesmo. Então, sem dúvida, meu voto para ele, para deputado federal. Tá, então fala pra gente, você que tem o convívio já, esteve com ele diversas vezes, como que é o deputado Ricardo Silva, para quem não conhece? O deputado, além desse cargo político dele, ele não deixa de ser um ser humano como qualquer outro. Humano, gentil, educado. Que as pessoas normalmente como político, elas imaginam que um político é sempre uma coisa diferente. Não, ele é só mais um ser humano qualquer, normal, de boas índoles, pessoa de bom coração. É uma ótima pessoa. Eu já ouvi várias vezes que ele é um deputado de fácil acesso, né? Porque tem deputados que você não consegue ter acesso. Com o Ricardo Silva é diferente? Sim, é um deputado de fácil acesso, sempre receptivo, sempre com um sorriso no rosto. Já fui com ele no escritório dele diversas vezes, acompanhado de meu pai. Então, acredito que ele tem esse diferencial de sempre estar acolhendo bem as pessoas que vão até ele. Eu sei que ainda é cedo para falar, né? E nas eleições municipais, como você gosta de política, tem pretensão ou ainda é cedo para falar sobre isso? Estou pensando ainda, não tem nada certo. Então a gente pode aguardar aí talvez um futuro candidato a vereador, quem sabe até a prefeito, né? Tudo vale, né, Augusto? Não sabemos ainda, não posso dizer não e nem que sim, mas por falta de vontade da minha parte, garanto que não é. Acredito que teria muito orgulho de um dia poder dar sequência no trabalho que meu pai e minha mãe fizeram até hoje para Jaboticabal. Isso eu não tenho dúvida. Seria muito gratificante para mim um dia poder estar dando continuidade nesse trabalho. Mas também não posso garantir, mas quem sabe, vamos ver aí. Ô Neto, você é um jovem muito inteligente. Teve algum momento da sua vida assim que você percebeu que pessoas se aproximaram de você por você ser filho do prefeito? Opa, ele é filho do prefeito, então eu vou me aproximar para ter benefício com o prefeito. Aconteceu isso já? Augusto, de certa forma não. Nunca tive essa percepção. De certa forma, nunca interpretei dessa maneira. Confio muito nos meus amigos. Quem está do meu lado, acredito que de certa modéstia à parte, é porque quem eu sou, como amigo, como pessoa. Então, acredito que não. Um momento marcante na sua vida? Um momento muito marcante para mim, Augusto, foi no dia 1 de janeiro de 2021. O dia de transmissão do cargo do meu pai. E ao retornar deles em casa, senti, ao vê-los entrando, tanto meu pai quanto minha mãe, um olhar mais leve, um sentimento de dever cumprido, sabe? Uma sensação muito boa, até a pessoa estava mais leve, sabe? O jeito de se falar, aquela sensação de que o que precisava ser feito já foi. Então, acho que o dia 1 de janeiro de 2021 para mim foi uma data muito importante, né? A família ficou mais leve, a gente começou a viver de uma forma mais tranquila, sem aquela pressão social de um dever. Então, acredito que esse foi um dia muito marcante para mim, né, na minha vida até hoje. Sabe, Augusto, para você e para quem não tá nos assistindo, é muito gratificante, às vezes, andar com a minha mãe na rua e a quantidade de pessoas que vêm a cumprimentá-la, a sorrir, agradecê-la por tudo que ela já fez. Às vezes, simplesmente não vem pedir nada, vem só fazer um elogio para ela por tudo que ela já fez. Eu estar do lado escutando isso é extremamente gratificante. A sua mãe é bem querida na cidade, assim como seu pai. E quando seu pai esteve aqui no podcast, eu até falei para ele que ele foi o responsável de alguns cursos que aconteceu que eu participei. O Jovem Cidadão, um projeto que teve lá, não era nem Senac, antes de ser o Senac, foram projetos que seu pai trouxe para os jovens aqui em Jaboticabal. Hoje eu tô com 40. Na época eu tinha lá meus 20 e poucos anos.
E os projetos que o seu pai trouxe radialismo, teve um outro projeto também que era o Rap Meio Repente, enfim, que eu como jovem ali que ficava durante o dia na rua ou sem o que fazer, fui fazer esse curso e inclusive me ajudou a perder a timidez, que depois eu comecei a trabalhar em emissoras de rádio pirata, para quem tá em casa, senão vai falar, mas eu não lembro do Augusto trabalhar rádio pirata. Mas foi um processo muito benéfico na minha vida com os projetos que seu pai trouxe para Jaboticabal. Você acha então importante que o jovem participe desses projetos? Sim, acredito que sim. Essa participação é de extrema importância, né? Tanto pelo fato de abrir portas, instruí-lo de certa forma, acredito que tem sim que participar. Então, a presença do jovem é extremamente importante. E a mulher na política, na sua opinião? A gente precisa de mais mulheres? Sim, a figura da mulher dentro da política, não só na política, né, em todos os lugares, a mulher dentro de casa, a mulher no trabalho, a mulher em todo lugar, sim, ela tem que ser valorizada. Uma porque as mulheres, ela tem algo que nós homens não temos, né, que é a liderança, aquele instinto de mulher que todo mundo sabe. Então, eu acredito que sim, tem que ter mais mulheres na política. Elas lidam, gerenciam e administram tanto a política, quanto a família, quanto o trabalho, de forma que nós, homens, de longe, não conseguimos. Então, acredito sim que as mulheres têm que estar mais presentes na política. Ô Neto, que mensagem você deixa para os jovens que estão nos assistindo nesse momento? Augusto, essa mensagem eu acho que eu não teria que deixar só para os jovens, eu teria que deixar também para mim, né? Que é algo que tem que sempre se valorizar. Primeiramente, valorizar a família, isso sempre está dando valor aos nossos pais, quem tem os pais presentes, isso é algo muito, muito importante. Se prender a uma religião, acho que é algo extremamente importante na vida de uma pessoa, principalmente de um jovem, se instruir dentro de uma religião e nunca deixar alguém tirar o valor de você, sempre se valorizar acima de tudo. Neto, suas considerações? Augusto, primeiramente agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, podendo estar abrindo as portas para mim e me recepcionando, podendo estar batendo esse papo legal com você. Desculpa quem está nos assistindo pelo meu nervosismo, pela minha insegurança. Não é sempre que se fala para o pessoal, mas estou aqui agradecendo muito, muito grato pela oportunidade. Espero estar aqui de novo em breve. Neto, a honra foi minha. Eu que agradeço, tá bom? Às vezes quem está em casa fala, poxa, um podcast tem que ser 2, 3 horas. Não. Podcast é o tempo que o convidado se sentir à vontade e responder. A casa é sua, tá bom? O Papo da Hora tá aberto a hora que você quiser vir. E com certeza você vai estar aqui novamente, trazendo boas notícias ainda mais, né, para Jaboticabal. Dá um abraço no seu pai, na sua mãe, tá bom? E sempre que você falar, ô Augusto, vamos bater um papo. A porta tá aberta para você, tá ok? Levo um abraço para ele sim. E meu pai gosta muito de vocês. Obrigado a todos que nos assistiu. Desculpa aí pela insegurança, mas agradeço muito pelos que ficaram assistindo nós até agora. É isso aí. Você curte e compartilha. Que Deus abençoe cada um.